A paz do Senhor Jesus Cristo, aos meus amados irmãos e amigos, é mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos, nesse domingo, de nós estarmos aqui reunidos no seu nome. E nós agradecemos a Deus pelo favor, que o Senhor tem aí dispensado a cada um de nós, e nós o agradecemos, nós ficamos maravilhados, pelo agir, pelos cuidados, e nós só temos a ficar gratos com o Senhor. E eu tenho a palavra do coração de Deus para o teu coração nesta manhã, que está em Isaías, melhor dizendo, Salmo 65. Nós vamos estar lendo esse texto, clamando ao Senhor através desse texto, para que o Senhor venha falar conosco, amém? Mas primeiro vamos agradecer ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, pelos amigos, ó Pai, que o Senhor tem sendo aí nos acrescentado, e que nós venhamos, ó Pai, durante todo esse dia, Pai, estar, Senhor Deus, com os nossos corações voltados para o Senhor, voltados para os teus cuidados, porque o Senhor, ó Deus, é Deus que visita, é Deus que guarda, é Deus que opera, é Deus que sara, cura e liberta e leva para o céu. Pois a tua palavra diz em João 3,16, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nesta manhã não é diferente, Senhor Deus. O Senhor dá, Senhor Deus, a cada um de nós uma nova oportunidade. E nós aceitamos, ó Pai, os teus cuidados. Venha, Senhor Deus, tocar na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, de todos aqueles, ó Pai, que têm sentido sensíveis à voz do teu Santo Espírito. Então opera, Senhor Deus, poderosamente. Assim, Senhor, nós clamamos ao Senhor e te pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja agindo, Pai, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus maravilhoso. Nós já estamos aí na live com a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que tem sido aí uma bênção, está sempre presente nessa igreja espiritual, nessa igreja online, e que Deus esteja aí visitando, que Deus esteja aí dando também, amado irmão maravilhoso, domingo, a seus filhos e todos os seus, amém? Glórias a Deus. Então quero estar meditando com os amados irmãos em Salmo 65, e quero falar a respeito dos cuidados de Deus sobre as nossas vidas, amém? Glórias a Deus, aleluia. Diz assim: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, a ti se pagará o voto, ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da tua bondade, da tua casa e do teu santo templo. Coisas tremendas, injustiças, nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar.
o que pela a sua força consolida os montes, cingindo de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos, o que habita nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refresca. Tu enriqueces grandemente como o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo quando assim tens preparada. Enches de água os sulcos. Tu lhe aplanas as leivas. Tu amoleces com a água a muita chuva. Abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanho, e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Glorificado e exaltado seja Deus nos seus cuidados para com cada um de nós. Quando, amados irmãos, nós olhamos e observamos aqui o salmista falando a respeito do cuidado de Deus, nós nos alegramos por todo o seu favor. Ontem eu peguei um filme para assistir com a esposa e falava, o nome do filme é Um Milagre no Paraíso. E eu, durante o filme, a gente se emociona muito, e eu me derramei em lágrimas vendo aquele filme. E quando a gente se derrama em lágrimas, a gente lava a alma, E foi muito bom o filme, a gente vê o sacrifício, a luta de uma mãe, de uma serva do Senhor, de um pai, de toda a casa, E a gente contempla o cuidado de Deus. E nesta manhã também nós podemos sentir o cuidado de Deus para conosco. E muitas vezes, amados irmãos, durante a nossa trajetória, nós nem sabemos que há um cuidado de Deus para conosco. Nós vivemos durante muito tempo da nossa vida a reveria e muitas coisas que nós fazemos a respeito na nossa juventude, na nossa adolescência, no tempo de criança, nem sempre nós tivemos assim um contato real com aquilo que se chama sacro, com aquilo que se chama vida com Deus. Muitas vezes os nossos pais não nos direcionavam nesta direção que se chama vida com Deus. Eu, na minha infância toda, eu não tive esse contato a respeito da palavra de Deus. Eu lembro que muitas vezes a minha mãe e meu pai eram assim muito, como eu posso dizer, bitolados mesmo a respeito
misticismos. E a minha casa era cheia de cruzes para tudo enquanto é lado. Era no portão da casa, era na porta da casa, era no quintal, era no portão dos fundos. E não que isso seja uma coisa ruim, mas que havia exageros à parte, porque a realidade, a vida com Deus é uma vida entre eu e aquele que tem cuidado de mim. Não é uma vida que eu tenha que mostrar a respeito de simbolismos, mas é uma vida que é totalmente dedicada a respeito do comportamento, a respeito de palavras, a respeito daquilo que eu dedico. Isso sim é uma vida com Deus, quando nós nos separamos para aquele que vive, para aquele que reina para todo sempre. Quando nós nos separamos, nós vivemos e damos testemunhos, não como aqueles que saem em praças públicas e aqueles que saem gritando para aqui e para acolá a quatro ventos, mas ao passar, ao chegar em qualquer lugar, ao abrir a nossa boca, nós testificamos daquilo que realmente vivemos, daquilo que realmente importa para conosco. Então, quando nós fazemos dessa forma, Deus ele tem o cuidado de estar também do nosso lado. Amém? Glórias a Deus. A nossa irmã Adriana está conosco também na live. Que Deus esteja abençoando a amada irmã, abençoando a sua família. Amém? Deus esteja aí operando sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Seja bem-vinda. Então, amados irmãos, a respeito de vida e a respeito de cuidado de Deus com a minha vida, a gente olha aqui Israel, ele entra no Egito e conforme o amor de Deus para com Israel, a gente vê que o povo, quando ele entra no Egito 76 pessoas. Quando Deus fala com Abraão, saia do meio da tua terra, eu te enviar-te-ei a uma terra que mana leite e mel. E Abraão, ele sai da sua terra e na sua peregrinação, amados irmãos, Abraão ele entra na terra prometida como se fosse em terra alheia. E ele teve muitas dificuldades, muito trabalho. E embora ele saísse da sua terra e o cuidado de Deus estava sempre com ele, porque não faltara nada para Abraão, e a gente vê que Deus em todo tempo cuida de Abraão. Também vem Isaac e agora chega Jacó. Aí a gente olha Abraão, Isaac e Jacó, os 3 patriarcas que nós temos aí nas Sagradas Escrituras. E quando há uma situação do plano de Deus na vida de Jacó aqui para a entrada dele na terra prometida, amados irmãos, acontece uma situação que aquele filho que recebe ali o favor de Deus é José. E a gente conhece a história que José ele desce ao Egito, ele não desce assim de maneira favorável, que
alguém vai e leva ele, alguém que apresenta, ele estuda ali numa escola, as melhores escolas do Egito. Não, ele desce ali e ele aprende com a vida. E quando ele desce ao Egito, meu amado irmão, minha amada irmã, ele é levado ao Egito acorrentado. Ele é levado ao Egito de mãos e pés atados com correntes. Não somente ele, mas uma fileira de pessoas escravas. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Irene Carvalho, seja bem-vinda, que Deus esteja te abençoando nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então, ali ele vai levado por uma caravana, ele foi vendido por 20 moedas de prata, por uma caravana ismaelitas, e quem o vendeu foram os seus próprios irmãos. E ele chega ali e no Egito, ele naquela fileira de escravos, a Sagrada Escritura olha e diz que ele achou graça aos olhos de Potifar, capitão da guarda de Faraó. E ele leva para sua casa, e José fica a cuidar de todas as coisas, mas quem tem cuidado das coisas do capitão da guarda é Deus ensinando a José, Deus ensinando a José a administrar. E, amados irmãos, muitas vezes a gente está dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, e nós nos sentimos conforme José, como escravos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Mas a cada momento, amados irmãos, é Deus nos ensinando, é Deus nos guardando, é Deus nos moldando, é Deus nos fazendo ovelhas do seu rebanho, homens e mulheres sendo transformados pelos cuidados de Deus. E através dos cuidados de Deus que nós somos transformados, que nós somos cuidados, amados irmãos, Ele está nos preparando para que nós possamos entrar na Jerusalém celestial. Muitas vezes, através da preparação, através das lutas, através dessas situações, nós reclamamos dali, nós reclamamos daqui, e a gente tenta forçar sair daquela situação, mas é Deus quem opera tanto querer conforme efetuar. E nessas situações que nós estamos passando, amados irmãos, muitas vezes as lutas vêm e elas se levantam cada vez mais forte. E os ataques do inimigo, as investidas de Satanás são cada vez mais sutis. E nós precisamos entender, amado irmão, amada irmã, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele tem firmado o seu compromisso, o seu cuidado para comigo e para contigo a cada dia. Eu lembro de uma situação que veio agora à mente, à memória, de uma irmã, né? Ela está na minha lista de oração. Ela orou e ela clamou pelo seu marido e cuidou do seu marido durante 25 anos, ele fazendo hemodiálise. A nossa irmã, Dona Neuza, e ela cuidou aquele tempo todo do seu esposo. E durante aqueles 25 anos, seu esposo passou em cima da cama, era da cama para o sofá da sala para a cama, precisando levar ao médico aquelas pessoas que elas eram solidárias todos os dias de manhã ou todas as semanas que tinha que sair para fazer hemodiálise. Levava o seu esposo, descia até o play do prédio com a cadeira de roda,
a pessoa pegava com o carro ali na parte da manhã, quando era ali por volta de meio-dia, estavam voltando da hemodiálise, colocava na cadeira de roda, levava para dentro de casa novamente. Foram dias difíceis que essa minha irmã e essa nossa irmã passaram. Depois de 25 anos, o seu esposo veio a falecer. E o apóstolo Paulo ele diz assim: se nós esperarmos a felicidade, o agir de Deus, o sobrenatural de Deus somente nessa vida, nós seremos os mais infelizes dos homens. Porque a minha vida, a tua vida, ela não acaba aqui. Ela acaba aqui para os desobedientes, para os filhos da perdição. Acaba aqui como? Porque depois sofrerão ainda muito mais penoso o juízo. Mas aqueles que servem ao Senhor com inteireza, com pureza de coração, esses receberão vitória quando o Senhor ele nos colocar na Jerusalém celestial. Amém? Oh Deus, Deus abençoe também a senhora, a irmã Irene, né? Que ela está dizendo assim, que a paz do Senhor esteja comigo, né? Com o pastor Carlos e com a sua família, que Deus esteja também abençoando a amada irmã. Então, amados irmãos, em tudo a gente vê o cuidado de Deus. E ontem, quando eu estava vendo este filme que eu falei para os amados irmãos, um milagre no paraíso, essa irmã, ela passou muita luta, ela largou a sua casa, largou tudo, mesmo sem um exame marcado, mesmo sem médico marcado. Ela saiu da sua casa, ela foi para Boston para estar buscando um especialista para cuidar de sua filha, enquanto nessa trajetória a família não tinha dinheiro suficiente, aí vendia uma coisa, vendia outra, tentava fazer de todas as maneiras para curar a sua filha, e as situações eram difíceis. E o desfecho daquele filme foi que o esposo, num determinado dia, né, como se diz assim, despedida da filha, ele chegou no aeroporto, passou todos os cartões, e os cartões que ele passou, nenhum deles dava certo para passar. E quando naquele momento aquela pessoa que estava ali no guichê, vendo que todos os cartões não passavam, ele falou: a gente vai ter que fazer manualmente essa passagem para você viajar. E ele fez as passagens, e aquilo ali, conforme não passou os cartões, ele tirou do próprio bolso para pagar para aquele senhor. Ela foi ao hospital, ela colocou ali também. Esse foi um episódio das passagens, agora é outro. Quando ela chega no hospital, a senhora, ela se depara com uma senhora secretária desse médico que tinha apenas 2 semanas, e ela, em lágrimas, ela falou a respeito dos anos a fio que tinha cuidado da sua filha, e a doença de sua filha, a situação que a sua filha estava passando, e ela em lágrimas. E aquela pessoa que estava sentada ali na recepção, seus olhos lacrimejando também, ela falou: senhora, eu só cumpro ordens, eu estou aqui somente há 2 semanas, nada posso fazer para a senhora.
E ela saiu dali e ela foi para um restaurante. E ali ela encontrou uma pessoa que estava servindo a mesa, né? Porque a sua filha, ao sentar no restaurante, entornou o copo de líquido ali, sujou toda a situação. E um garçom mal educado falou horrores. E tinha uma senhora ali que ela pegou e falou: não, deixa comigo, isso acontece, a gente é ser humano. Sentou com elas à mesa, começou a conversar, deu a elas atenção. E o patrão chamou a atenção daquela senhora, daquela garçonete, e falou assim: olha, se você não levantar daí agora e for cuidar dos clientes, dos seus afazeres, você será mandada embora. E ela deu a atenção que precisava e disse para aquela menina e para aquela mãe: amanhã eu estou de folga, a gente pode ir em qualquer lugar que vocês quiserem. No desfecho do filme mostrou que no outro dia ela já estava despedida, porque ela pediu as suas contas para cuidar daquela família. Isso nada mais é do que o cuidado de Deus. Eu falando isso para vocês, eu estou me arrupiando aqui. Nada mais é do que o cuidado de Deus. Aquela pessoa, enquanto ela estava no restaurante, aquela pessoa que estava no hospital, que disse que tinha apenas 2 semanas, ela entrou no consultório do doutor e falou: doutor, eu preciso falar com o senhor. E falou com o senhor a respeito daquela família, porque ela ficou comovida com aquela situação toda. A mãe disse: minha filha está morrendo. E a situação da filha era que tudo que ela comia ela colocava para fora. O sistema digestivo não funcionava. E tudo que colocava para dentro, a sua barriga foi inchando. A barriguinha de uma menininha mais ou menos de uns 11 anos, a barriguinha dela inchando. E aquilo ia ficando cada vez mais grande. E aquela imensidão da barriga da filha, aquilo assustava. Ela falou: minha filha está morrendo. E aquela recepcionista falou com o médico aceitou atender aquela menina. Enquanto a mãe estava no restaurante, ela recebeu o telefonema. E naquele telefonema, aquela recepcionista disse que o médico encontrou um tempo para cuidar da filha. E foram tempos ali no hospital. E aquele especialista, ele não encontrou como cuidar da filha daquela mãe. E como se já assim num ato derradeiro, a filha foi para casa, como que para dar a Deus. Ela saiu com a irmãzinha brincando no quintal, subiram no árvore. E aí, o tronco daquela árvore, mais ou menos uma altura de 3 andares, ele começou a rachar. E a irmã mais velha falou com essa menininha, que era a pessoa que estava doente: corre para lá, para que você não venha cair. E quando ela correu, o tronco da árvore era oco. Ela mergulhou de cabeça naquele tronco daquela árvore oca. E ela foi ao fundo daquela árvore. E ali, amados irmãos, ela teve uma experiência com Deus. Ela foi no paraíso e voltou. E Deus disse a ela que ela seria restaurada, ela seria curada. E Deus operou um milagre na vida dela. Vieram os bombeiros e ali, através de um guincho, um bombeiro entrou, mergulhou de cabeça para baixo dentro do tronco daquela árvore para tirar aquela menina. Nesse inteirinho ela foi no céu e voltou. Sobre o testemunho que ela conta, ela esteve no paraíso.
E Deus fez um milagre na vida dela. E quando ela foi levada ao hospital, e ali, quando ela voltou para casa, os médicos deram um laudo que ela não teve nenhuma sequela, nem se machucou com nada. Imagina cair de 3 metros de altura, de cabeça para baixo, dentro de um tronco de uma árvore. Nenhuma farpa furou o crânio. Nós precisamos entender que em todas as coisas tem o cuidado de Deus, o propósito de Deus. E eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, eu vejo o cuidado de Deus na tua vida. Onde nós passamos e onde nós andamos, só eu e só você sabe o que enfrentamos. Onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Mas o cuidado de Deus estava sempre comigo, estava sempre contigo. A gente olha o cuidado de Deus para com José na casa de Potifar. A gente olha o cuidado de José, cuidado de Deus com José na prisão. A gente olha o cuidado de Deus quando José agora é governador e traz a sua família, 76 pessoas, entra no Egito, no tempo de fome, no tempo de escassez, no tempo em que todas as regiões da terra estão morrendo de fome, de falta de dinheiro, de pão, já tinha vendido todos os seus terrenos, suas casas, já tinha vendido tudo. Todos eles já eram escravos de Faraó. Agora Deus ele traz a família de José, 76 pessoas, e coloca na terra de Gósen. E ali na terra de Gósen, eles recebem aquela terra como presente para estarem morando naquele lugar. E o favor de Deus é com eles, que durante o tempo da fome, durante o tempo da escassez, não faltou um só dia o pão para que eles viessem comer, para que eles viessem beber. Deus estava preservando a vida daquele povo para que fosse uma grande nação, a qual eu faço parte no dia de hoje, a qual você faz parte no dia de hoje. O cuidado de Deus, ele se estende através da minha vida, através da tua vida. Quando eu abro a boca, quando você abre a boca e diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. O cuidado de Deus vem através da sua palavra. Conforme diz o salmista: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião. A ti se pagará o voto, ó tu que ouve as orações, a ti virá toda a carne. No Senhor toda a carne se prostrará e todo joelho se dobrará e dirá que Jesus é o Filho de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prevalecem as iniquidades contra mim, diz o salmista, porém tu limpas nossas transgressões. Bem-aventurado é aquele que tu escolhes e faz chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da tua bondade, da tua casa e do teu santo templo. Bem-aventurado aquele que o Senhor escolhe. Ele me escolheu, Ele te escolheu nessa manhã. Muitas vezes, amados irmãos, nós não queríamos estar no local ou no lugar que Deus nos escolheu. Mas você já
imaginou que você é como se fosse um pezinho de feijão cheio de bargens, e em cada local que tem aquelas bargens você está alimentando de uma forma. Imagina cada grão daquelas bargens e você pega e contempla em cada grão. Imagina que tem, o Senhor, Ele diz na sua palavra que dará 30, 60 e 100 vezes mais. De repente, você contando em um pé de feijão, você encontra aí que foi plantado um grão, e você encontra 30 grãos, você encontra 60 grãos, você encontra 100 grãos dentro de um pezinho de feijão. E o Senhor está falando quando Ele diz assim: bem-aventurada em quem tu escolhes. E o Senhor, quando me escolhe, e quando o Senhor te escolhe, nós somos um pezinho de feijão desse, que alimenta a 30 pessoas, que alimenta a 60 pessoas, que alimenta a 100 pessoas. Como assim, pastor Carlos? Quando você abre a tua boca ela não sai coisas profanas, mas a tua boca ela sai um mistério do sobrenatural, das excelências de Deus. E quando sai da tua boca, as pessoas que ouvem do fluir daquilo que é sagrado, elas recebem no seu corpo o agir sobrenatural de Deus. Porque quando você abre a tua boca, não sai coisas ruins, mas sai coisas que edificam, coisas que fazem prosperar. Assim será a palavra que sair da minha boca, assim diz o Senhor. Isaías 55, verso 11. Ela não voltará para mim vazia, mas antes ela prosperará naquilo para qual eu a enviei. O Senhor envia palavras através da nossa boca, e Ele faz prosperar as palavras que saem da nossa boca. E esse projeto de Deus, ele nasce no coração do nosso próximo. Assim é, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus, o que Deus está fazendo na minha vida e na tua vida. Ele me escolheu, Ele te escolheu. E quando nós temos uma família, e quando nós somos exemplos para os nossos filhos, quando nós somos exemplos, aí aquela que não tem um marido crente, aquele que não tem uma esposa crente, diz as Sagradas Escrituras que a esposa santa santifica o marido e o marido santo santifica a sua esposa. Então assim é o que o Senhor tem feito na minha vida e na tua vida. A bondade do nosso Deus tem chegado até nós, e todas as pessoas que estão à nossa volta, elas podem sentir o agir de Deus na nossa vida. Ela pode ver que nós somos diferentes, porque o Senhor, Ele tem agido com sua bondade. Amém? Diz aí, aleluia, a palavra: e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da tua bondade e da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas,
e o tumulto dos povos. O Senhor, o Deus de Israel, é quem tem feito maravilhas na minha vida e na tua vida. Os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegre as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refresca. Tu enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu preparas o trigo quando assim a tens preparada. Enche de água os seus sulcos e lhe aplana as leivas. Tu amoleces com muita chuva, abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gorduras. Destila sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, os vales se cobrem de trigo, e eles se regozijam e cantam. Nós temos motivo suficiente para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Em tudo que a cada dia eu tenho aprendido, em tudo que a cada dia eu tenho contemplado, e pelas minhas experiências, aquilo que Deus tem trago até a minha pessoa. A cada dia eu me emociono mais com as coisas que têm acontecido à minha volta, e as minhas lágrimas, elas rolam sobre a minha face, pelo desejo de ver a operação de Deus sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. E aquilo que nós temos sentido falta, aquilo que nós esperamos de melhor para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, para a nossa vida, nós vamos encontrar em Deus. E quando nós, amados irmãos, trazemos isso como projeto para nossas vidas, nós precisamos, amados irmãos, contar com as orações dos santos. Eu venho pedir aos amados irmãos que estejam intercedendo pela vida do pastor Carlos. E o pastor Carlos também intercederá pela tua vida. E nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos buscar a presença do Espírito Santo. E que é na presença do Espírito Santo, desse Deus que tudo pode, nós vamos encontrar o socorro de tudo aquilo que precisamos. Você já interagiu com algum filme, com alguma coisa que tem passado na ficção, mas esse filme foi uma história real? Mas o que eu quero dizer para vocês já interagiram? Você assistindo o filme, você interagindo com ele? Eu ali vendo o filme, eu clamando: Senhor, entra com providências. Sabe por quê? Tem muitas pessoas, amados irmãos, na mesma situação daquela menina, e nós não sabemos o que nós estamos precisando hoje, mas Deus sabe. E quando nós oramos, Deus ele entra em ação na nossa vida. Deus ele muda a sorte de Jó. Quando Jó estava orando pelos seus amigos,
Deus mudará a nossa sorte quando nós estivermos orando um pelos outros, quando nós estivermos movidos, imbuídos de íntima compaixão um para com o outro, orando em espírito, em verdade, clamando a Deus pelo seu socorro, clamando a Deus para que Ele venha agir com bondade na minha vida e na tua vida. Eu creio que Ele fará o excepcional. Deus, Ele não fará na minha vida e na tua vida aquilo que nós temos olhado com os nossos olhos, porque Ele tem falado aquilo que eu tenho visto, aquilo que você tem visto. Isso não passa de gotas daquilo que Deus pode e quer fazer. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu ao coração de homem algum aquilo que Deus tem preparado para mim e tem preparado para você. Se Deus tem preparado coisas tremendas, amados irmãos, nós precisamos experimentar do sobrenatural de Deus. E nós vamos experimentar do sobrenatural de Deus. Mas nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo para que Ele venha agir na minha vida e na tua vida. Amém? Quero orar por você nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados. Nós a Ti clamamos. Nós a Ti, Senhor Deus, colocamos, ó Pai, a nossa confiança, Senhor Deus, a nossa fé em ação. Meu amado Deus, quantas pessoas, ó Pai, têm, Senhor Deus, se voltado para o Senhor nessa manhã, Pai, clamando, ó Pai, pelos atos, ó Pai, de Tuas misericórdias, ó Pai, clamado pela Tua bondade, pela Tua eterna compaixão. Deus de Israel, eu me coloco, ó Pai, junto, ó Pai, com essas pessoas, ó Pai. Eu inclino, ó Pai, a minha fronte, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, clamando para que o Senhor venha, Senhor Deus, ao nosso socorro, ao socorro dos Teus filhos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que choram, aqueles que estão desesperados, ó Pai, por um milagre, aqueles, ó Pai, que, aleluia, Senhor Deus, têm perdido a sua fé, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que o socorro e a fortaleza do Senhor estejam os alcançando, ó Pai. Ó Pai Santo, ó Pai de amor, nós colocamos, ó Pai, o nosso coração no Senhor, ó Deus, e nos ajuda, Senhor Deus, a entender, Senhor Deus, o Teu propósito, ó Pai, porque quando as situações, ó Pai, muitas vezes, ó Pai, nós queremos sair das situações, ó Pai, o Senhor, ó Pai, é quem tem nos colocado, Pai, em certas situações, ó Pai, para que nós venhamos aprender, Pai, para que nós venhamos sentir a dor do outro, ó Pai, para que nós venhamos, ó Pai, aleluia, servir, Senhor Deus, conforme o Senhor serviu, Pai, conforme está escrito em Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem, Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, ó Pai. E nós, ó Deus, nós somos instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. Então nos usas, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, para que todas as pessoas que estejam em nossa volta, Pai, venham sentir o Teu carinho, o Teu amor, ó Pai, o cuidado do Senhor, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Então cuida, Pai, opera, Senhor, faça, Senhor Deus, aleluia, manifestar o Teu poder, ó Pai. O Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para salvar, o Senhor tem poder para restaurar.
Nessa manhã, ó Deus, nós te suplicamos, ó Pai, o teu favor, ó Pai. Ministra, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, o agir, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, ó Pai. Vá de encontro, ó Pai, nós pedimos, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, ao irmão, ó Pai, que tem passado por dias difíceis, ó Pai. Os choros, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, de toda uma família, Pai. Aleluia, Senhor Deus, tem, Senhor Deus, se é chegado ao Senhor, ó Pai, nesta manhã, Pai. Nós, aleluia, Senhor Deus, estamos aí, Senhor Deus, de mão dada, Senhor Deus, para que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, agir, Senhor Deus, com bondade, Senhor Deus, para conosco, ó Pai. Para com aquele irmão, para com aquela irmã, Senhor Deus, para com aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, te suplicado e clamado, Senhor Deus, pelo teu favor. Assim, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, por dias melhores, por um mundo melhor. Nós clamamos, ó Pai, por dias, Senhor Deus, de avivamentos, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, por dias, Senhor Deus, de vitória, Senhor Deus, da tua igreja. Assim, Senhor Deus, nós te suplicamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus esteja te abençoando nessa manhã. Tenha um domingo aí cheio da presença do glorioso Deus de Israel. Que o Senhor esteja aí tomando a sua família nas suas mãos, que Ele possa operar magnificamente sobre cada um dos seus. Que o Senhor esteja protegendo aí, aleluia, a sua casa. Que você seja aí alvo dos milagres de Deus. Esteja aí orando pelo pastor Carlos Salles, pela família do pastor Carlos Salles, e que nós possamos aí contemplar o favor de Deus sobre as nossas famílias. Eu oro por você, você ora por mim, e nós oramos pelo favor de Deus na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Levantar as mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um de vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus te abençoe. Receba um abraço do pastor Carlos. Que o Espírito Santo do nosso Deus esteja também te abraçando, te guardando, que o sobrenatural de Deus esteja sobre a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Um domingo abençoado para todas as amadas irmãs, para todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Tchau.